Acompanhe agora as emoções do capítulo 16 de Teresa. Teresa e Rubens se encontram em um restaurante. Ela pede a assessoria dele. Aida e Paulo chegam ao local e veem Teresa e Rubens juntos. Aida perde o controle, faz um escândalo no meio do restaurante e dá um tapa na cara de Teresa. Paulo tenta sair com Teresa e ela exige o apoio de Rubens. Ele a apoia. Aida continua fora de si e Rubens bate boca com ela. Teresa insinua para a rival que é uma santa. Aida segue disposta a acabar com a raça de Teresa. Rubens obriga a filha a sentar e deseja que ela peça desculpas para Teresa. Teresa continua se fazendo de vítima e informa que não quer saber de Paulo. Paulo se declara para Aida. Teresa ressalta que quer apenas prosperar na vida. Rubens exige que Aida respeite Teresa. Teresa sai, sorri e desfruta a desgraça de Aida, que chora. Mayra liga para Genoveva. Rubens e Aida voltam para casa. Ele conta para a esposa que passou o maior perrengue e vexame por causa da filha. Mayra não gosta de saber que Rubens estava com Teresa e ele ressalta que as duas vão manchar sua reputação. Rubens pede compreensão da parte delas. Mayra fofoca com a filha, que conta que detesta Teresa. Aida relata que Rubens é incapaz de trair a mãe. A madame agradece a ajuda da chata. Horas depois, Paulo confronta Teresa e acha que ela quer conquistar Rubens. Teresa se insinua para Paulo e o deixa confuso. Teresa exige que ele pare de persegui-la. Dário e Magda exaltam a inteligência de Mariano. Ele conta que precisa estudar e também trabalhar. Magda tenta seduzi-lo. Dário fica com ciúmes. Aida ressalta que Teresa não vai conseguir o que quer e Teresa avisa que só sente peninha dela. Teresa sugere que Aida vigie Rubens e Paulo, avisando que pode acabar com a raça da inimiga. Teresa fala com Arthur em seguida e ele oferece uma carona. Ela recusa e o professor sai. Teresa vê Mariano e os dois se beijam. Teresa afirma que está ganhando o respeito de todos. Mariano deseja defender a namorada. Teresa conta que é humilhada por ser pobre todo santo dia. Ele relata que está cansado. Teresa pensa que vai ser presenteada por Mariano, mas ele admite que não está com o presente e ela fica fula da vida. Mariano disfarça e Teresa admite que viu o anel. Mariano inventa que perdeu a aliança, mas Teresa não acredita. Paloma chega na vila e conhece Hugo. Joana observa. Paloma convida os pequenos para irem a uma biblioteca. Joana a questiona e Paloma a deixa impressionada. Joana decide espalhar os folhetos do projeto social da loiruda. Paloma agrada Hugo e Joana a apoia. As crianças comemoram. Teresa supõe que Mariano deu o anel para outra. Ele nega e se declara para ela. Teresa faz pouco caso do namorado e eles brigam. Mariano segura Teresa e a carrega. Gema pressiona Armando e ele logo vê o anel de Mariano. Mariano exige que Gema pare de dar grana para ele. Ela segue explorando o mecânico. Mariano e Teresa chegam no cortiço. Magda aparece e Teresa ignora a rival. Magda percebe que Mariano brigou com a namorada e ele conta que não pode ser ajudado por ninguém nesse momento. Teresa surta, quebra tudo e Regina vai atrás dela. Teresa grita com a mãe e a deixa assustada. Teresa ressalta que Mariano é apenas dela. Magda entrega os artigos para o amigo e ele segue avoado. Magda sugere que o amigo se reconcilie com Teresa. Ele continua triste e Magda se retira. Teresa chora, liga o som, fala sozinha, ressaltando que entre ser ou não ser, ela é. E Joana até tenta consolá-la. Teresa afirma para Dinda que os caras merecem ser maltratados. Teresa conta que Mariano entregou o anel para Magda. Armando escuta. Teresa volta a achar que Mariano é infiel, mas Armando a desmente e pede para a filha acreditar no genro. Armando revela que Mariano usou o anel para ajudá-lo a pagar uma dívida. A ambiciosa fuzila o pai com um olhar. Aida desabafa com Paulo e ele exige que ela impeça uma aproximação entre Teresa e Rubens. Aida percebe que Paulo está com ciúmes. Paulo se estressa e termina com a insuportável. Teresa exige uma explicação de Armando e ele conta tudo. Teresa reitera que o anel é só dela. Ele faz de tudo para levantar o ânimo da filha, mas ela se choca ao saber que o pai está morto e de dívidas.
Armando conta para Teresa que procurou Gema e ela chama a atenção do pai. Teresa descobre que Gema está com um anel e volta a amaldiçoar a pobreza. Mariano segue desolado. Ramon aborda o filho e ele conta para o pai que voltou a discutir com Teresa. Ramon o aconselha e sugere que Mariano diminua a carga de trabalho. Ramon pede para o filho descansar. Regina pressiona Armando e ele tenta mentir. Teresa procura Gema e a agiota estranha. Teresa descobre que Armando está devendo uma fortuna para Gema. Regina estimula Mariano a desabafar. Ela defende Teresa e Mariano se culpa pela discussão que teve. Ele informa a Regina que Teresa tem motivos para estar chateada. Teresa dá para trás e suspira por Mariano, desejando se reconciliar com ele. Ela ressalta que não pode pedir perdão para ele. Roberto procura Joana e ela volta a dispensá-lo. Roberto deseja que Joana descreva os defeitos dele. Ela fica quietinha e inventa que não quer humilhá-lo. Ela insinua que ele não tem educação, além de adorar beber e jogar. Armando pede sigilo a Teresa e segue disposto a esconder a verdade de Regina. Armando exige que Teresa também não conte nada para Joana. Arthur faz uma ligação e Luísa pergunta. Arthur conta que estava falando com Fernando. Ela fica feliz. Arthur relata que Fernando está terminando a construção de um hotel em Dubai e revela que logo em seguida, voltou a encontrar Paloma. Luísa não gosta da notícia. Arthur conta para a irmã que Fernando também está chateado com Paloma e ressalta que não odeia a loira. Hugo vai atrás de Paloma e ela o paparica. Teresa e Luísa se encontram. Teresa assusta a amiga, inventando que Armando foi assaltado, ressaltando que a grana roubada não era dele. Luísa decide ajudar a amiga e promete que não vai contar nada para Arthur. Luísa dá 5.000 para Teresa. Ela conta logo para a amiga que Arthur falou com Fernando e sente saudade do crush. Luísa e Teresa deduzem que Arthur ainda gosta de Paloma. Elas detonam a loira. Teresa afirma que não é fácil superar um amor e Luísa estranha o comentário. Minutos depois, Teresa entra em uma loja, prova alguns vestidos e compra roupas novas. Ela paga a atendente. Joana tenta arrancar informações de Teresa. Teresa exige que a Dinda não a entregue para Regina. Teresa revela que Armando está endividado e Joana fica passada. Teresa continua com a fofoca e comenta que Armando não está conseguindo manter a casa. Teresa reitera que Roberto é um pobre diabo e não quer que Joana fique com ele. Teresa coloca Joana contra Roberto e inventa para Dinda que não sabe como ajudar Armando. Joana dá parte de suas economias para Teresa. Teresa segue ganhando grana de todos os lados. Joana pede para Teresa esconder a verdade dos pais. Teresa despreocupa a Dinda. Johnny questiona Roberto, que conta que está sofrendo por amor. Roberto afirma que Joana o detesta. Johnny reitera para ele que a costureira não quer nada com ele. A pretendente de Johnny descobre que o baixinho vai seguir fiel à memória de Rosa. Teresa conta a grana e Armando aparece. Teresa dá dinheiro para o pai e exige que ele recupere o anel. O mecânico afirma que vai sair do limo. Armando procura Mariano e lamenta a situação dele. Armando exige que Mariano vá atrás de Teresa. Regina defende Mariano para a filha. Ela ressalta que o dinheiro não é tudo na vida e conta que é feliz com Armando. Teresa ri da situação. Regina fala para Teresa que não precisa de muito para viver. Mariano procura a namorada e entrega uma rosa para ela. Ela o agarra e os dois juram amor eterno. Teresa deseja ganhar na loteria. Mariano volta a perceber que Teresa sonha muito alto. Ela conta que Armando e Regina não querem prosperar. Mariano sugere que Teresa apoie os pais. Eles dão outro beijo. Armando quita parte de sua dívida com Gema e recupera o anel. Rubens visita Arthur e conta que já repreendeu Aida. Rubens garante que Aida se reconciliou com Teresa. Arthur descobre que Paulo já foi namorado de Teresa. Rubens percebe que o galego está incomodado com isso. Rubens nota também que Arthur está gostando de Teresa. O professor mente pro amigo e Rubens tenta arrancar a verdade dele. Mariano e Teresa passeiam pela praça e trocam mais beijos. Os dois acabam sendo vistos por Paloma.
Mariano segue mimando Teresa e Paloma continua morta de chocada. Rubens segue pressionando Arthur. O professor afirma que não pode se envolver com uma aluna, mas Rubens debocha. Arthur relembra que fez uma promessa aos pais de Teresa. Rubens continua desconfiado. Arthur informa que é conservador. Armando e Regina batem papo. Ela afirma ao marido que é muito feliz com ele e os dois se declaram. Regina reitera que os dois são ricos em bênçãos. Eles também pensam nas filhas. Regina e Armando sentem saudades de Rosa. Eles decidem apoiar mais ainda Teresa. Mariano cozinha. Teresa sente saudades do frango de Berta. Ramon suspira pela falecida e tem uma ideia. Teresa deseja que Mariano seja um médico renomado. Ele planeja comprar um carro e ela se anima. Mariano informa a amada que deseja comprar um táxi. Teresa odeia a ideia. Paloma conta para Florência que viu a rival com outro. Ela admite que não conseguiu confrontar a inimiga. Florência sugere que a prima desmascare a rival. Teresa tenta desestimular Mariano nessa ideia de táxi. Ele ressalta que tem que trabalhar e ela quase o fuzila, mas desconversa. Paloma acha que Arthur é feliz. Florência afirma que ele é feliz então com um par de chifres na cabeça. Ela exige que a prima abra os olhos do pretendente. Florência deseja que a loira reate com Arthur. Paloma decide evitar o sofrimento do suposto chifrudo. Florência reitera que o professor é um trouxa. Teresa chega na mansão e Arthur a cumprimenta. Ela decide usar a biblioteca e deixa Arthur animado. Eles conversam sobre Luísa. Genoveva exige que Rubens se afaste de Teresa. Ele a chama de dramática. Genoveva detona Teresa e Rubens manda a chata calar a boca, afirmando que não tem nada com a garota porque ela é protegida de Arthur. A dondoca fica surpresa. Rubens tenta dispensá-la e ela conta que Teresa quis usá-lo. Rubens descobre que caiu em uma arapuca da descarada. Teresa afirma para Arthur que não quer incomodá-lo. Ele informa que Rubens deu um basta em Aida e garante que sempre vai defendê-la. Pablo desabafa com o Johnny e eles conversam sobre Hugo. Pablo sofre com a internação. Johnny tenta animá-lo. Pablo não se conforma com sua situação. Johnny se emociona. Teresa procura Rubens e ele exige uma explicação dela, até chacoalhando-a. Ela não entende nada. Rubens ressalta que Teresa só quis provocar Aida, mas Teresa nega e se faz de vítima. Ele avisa que não é ingênuo. Teresa afirma que está disposta a confrontar Aida, mas Rubens a detém. Rubens ameaça Teresa, mas ela ressalta que só o vê como um amigo. Rubens insinua que a garota não é inocente. Ela avisa que não gosta de velhotes que estão com o pé na cova e deixa Rubens sozinho e se mordendo. Mariano procura Armando e dá dinheiro para ele. Isso é para acalmar Gema. Armando afirma que já está pagando a agiota. Mariano recupera o anel e deseja presentear Teresa. Armando estimula o genrinho. Johnny aparece e conta para todos que Maria caiu e está imóvel. Raul e Paulo chegam no bar. Eles veem Aida. Logo, Raul cumprimenta Ivone. Aida tenta se reconciliar com Paulo. Johnny e Mariano cuidam de Maria. Paloma tenta falar com Arthur, mas Lena impede. Luísa aparece e Lena conta o que aconteceu para a patroa. Paloma fica surpresa ao rever Luísa. Luísa despreza Paloma. Maria vai ao hospital e Johnny a ajuda. Ela tenta conquistá-lo até nessa hora horrível e percebe que ele não a suporta. Ele fica numa sinuca de bico e conta que Pablo o fez refletir. Johnny decide então superar a morte de Rosa. Luísa exige que Paloma saia da vida de Arthur. Júlio não consegue acalmar Luísa. Paloma segue disposta a expor Teresa. Júlio acaba falando que Arthur não voltou a se casar e Paloma quase infarta. Armando levanta o ânimo de Teresa e eles se abraçam. Luísa admite para Paloma que Arthur realmente está solteiro e a loira fica morta de ódio ao perceber que foi enganada por Teresa. Luísa humilha Paloma. Júlio percebe que falou demais. Teresa mostra seu vestido novo para Joana. Teresa inventa que foi presenteada por Luísa e deixa Joana animada.
Elas divergem sobre Regina. Teresa conta que Mariano conseguiu recuperar o anel. Roberto surge bêbado e Teresa fica chocada. Roberto ressalta que Joana foi uma indecente. Teresa defende a Dinda e Roberto sofre com o desamor de Joana. Ele cai. Joana expulsa Roberto de sua casa. Acompanhe agora as emoções do capítulo 17 de Teresa. Luísa expõe seu ódio todo para Paloma, que não consegue se reconciliar com ela. Luísa ressalta que foi rejeitada por Paloma e conta que Arthur ficou depressivo e quase virou um alcoólatra. Paloma chora e Luísa a culpa por toda a tristeza que Arthur passou. Paloma se arrepende pelo que fez, mas Luísa não compra e avisa que ela não vale um centavo. Paloma pede perdão e Luísa não perdoa. Luísa reitera que venera Arthur e relembra que Paloma não o apoiou na hora que ele mais precisava. Portanto, Arthur jamais vai desculpá-la. Instantes depois, Luísa conta para Teresa que Paloma descobriu a verdade e admite que ela ainda não confrontou Arthur. Teresa sugere que Luísa não fale nada para o irmão. Paloma não consegue parar de chorar e ressalta que perdeu Arthur para sempre. Florência tenta ajudá-la, mas ela segue aos prantos. Mariano prepara uma surpresa para Teresa, que segue saltitante. Ela percebe que ele é muito brega. Mariano mostra um frango para Teresa e ela fica emburrada. Mariano reitera que eles sempre vão ficar juntos. Ele a beija e se declara. Ela o corresponde e os dois trocam juras de amor. Mariano pede para Teresa fechar os olhos, e não é um frango dessa vez, e sim um anel. Teresa fica encantada. Mariano reitera que eles vão prosperar juntos e ressalta que ela é o seu alicerce. Mariano coloca o anel no dedo da amada e ela volta a chorar. Teresa agarra o amado. Rubens seduz Esperança e ela avisa que precisa voltar ao hospital. Rubens levanta a Esperança e ela conta que começou a trabalhar. Ele se estressa e exige que ela largue logo o emprego. Esperança avisa que precisa ganhar bem e Rubens a manipula. Teresa propõe um brinde a Mariano. Ela segue disposta a devolver cada humilhação que sofreu e Mariano não gosta desse papo, pedindo só para ela não dar bola para os demais. Mariano afirma que os dois não devem se importar com os outros. Teresa reflete. Ele avisa que a chama do amor não pode apagar. Teresa garante que jamais vai amar outro. Tempo depois, Teresa comenta com Mariano que Rosa partiu há 3 anos. Ela o convida para a missa da falecida. Mariano conta para Teresa que tem plantão no hospital. Ela fica irritada e ele ressalta que ela só passa muito tempo com Arthur. Os dois discutem. Rubens convida Arthur para um jantar e ele aceita. Rubens admite que segue com suas aventuras. O professor descobre que o infiel continua iludindo Esperança. Arthur admite para Rubens que o entende. Rubens estranha e Arthur confessa que está apaixonado por uma novinha. Rubens sugere que o amigo abra o coração e acaba descobrindo que Arthur ama Teresa. Teresa entra em cena e surge um clima entre ela e Arthur. Rubens só observa. Teresa percebe que Arthur está desconcertado. Marisa e os demais celebram a melhora de Pablo. O garoto não deseja voltar para o hospital. Os pequenos encontram uma carta de amor. Logo brincam com Johnny. Todos desejam que Esperança arrume um namorado. Ela despista a família. Arthur pede para Teresa resolver seus assuntos. Ela segue eficiente e mostra suas notas para o professor. Ele ressalta que ela é a melhor aluna do curso. Teresa relembra que faz de tudo para orgulhá-lo. Rubens se retira. Arthur deseja pagar um salário para Teresa, mas ela não aceita. Joana e Regina voltam a conversar. A lavadeira comenta com a comadre que Armando sempre agrada a Teresa. Regina insinua que não gosta de Luísa. Joana defende Luísa. Regina revela que Armando continua dando dinheiro para Teresa. Enquanto isso, Armando segue fazendo negócios com Gema. Ele conta que está atrasando o aluguel. Gema volta a pressioná-lo e insinua que pode contar tudo para Regina.
Esperança age de forma aérea. Maria perturba Johnny e ele conta que vai à missa de Rosa, deixando a namoradinha irritada. Ela relembra que os dois estão namorando, mas Johnny admite que jamais vai esquecer de Rosa. Maria termina com Johnny. Rubens chega no apartamento e procura Esperança. Rubens encontra uma carta e lê o relato de Esperança. No bilhete, ela relembra que ele ainda não se divorciou e rompe tudo com ele. Rubens amassa a carta. Aida conta para Paulo que Sérgio e a noiva vão casar. Ela deseja ir para o altar com o playboy, mas ele a evita. Os dois não chegam a um acordo. Rubens liga para Esperança e ela não deseja vê-lo, mas ele exige que ela o encontre. Eles então marcam o encontro. Rubens segue cuspindo fogo. Armando e Regina prestam homenagens a Rosa. Ela fala com um retrato, enquanto Teresa ressalta para a irmã que segue lutando para alcançar seu objetivo. Mariano aparece e decide levar todos para a igreja. Teresa recua e agrada Mariano. Ele ressalta que não gosta de brigar com ela. Teresa exige que Mariano pare de ser taxista. Ele conta que precisa ganhar bem e Teresa informa que quer logo casar. Mariano fica nervoso e Teresa ressalta que ele não está progredindo. Mariano rebate as acusações e percebe que Teresa só está interessada em dinheiro. Ele deduz que vai ser trocado por um ricaço logo logo. Mariano pressiona Teresa e ela avisa que não soube se expressar. Teresa cita as qualidades de Mariano. Ele deixa isso para lá e afirma que ainda tem um longo caminho para percorrer. Ela planeja seu futuro. Teresa pede para Mariano fazer de tudo para tirá-la da vila. Ela conta que pode receber um salário de Arthur. Mariano promete dar dinheiro para Teresa e a deixa contente. Eles selam essa discussão com um abraço. Aida e Paulo andam pela faculdade e Teresa aparece. Aida volta a provocar a rival, ressaltando que os brincos dela foram comprados na feira de domingo. Paulo aborda Teresa e pede a ajuda dela. Teresa ressalta que ele é um preguiçoso. Ela relembra ao Pleiba que já o ajudou. Paulo convida Teresa para ir à sua casa para que eles realizem um trabalho. Ele deseja enganar Aida e Teresa aceita o convite. Ela insinua que está precisando de um HD externo. Teresa liga para Arthur e avisa que não vai poder comparecer ao trabalho. Arthur despreocupa Teresa e eles se elogiam. Johnny aborda Maria e ela avisa que não vai competir com uma morta. Aida e Genoveva conversam. Elas divergem sobre Paulo. Teresa chega na casa do playboy e ele avisa que não a esqueceu. Paulo dá um beijo em Teresa e leva uma bifa na cara. Ele não entende nada. Teresa informa que eles não vão voltar a ter uma relação e Paulo quase morre de ódio. Ela inventa que não namora com Mariano e o deixa um pouco mais feliz. Paulo confessa que não pode brigar com Genoveva porque ela o sustenta. Teresa ressalta que o mimadinho é um fantoche nas mãos da mãe. Teresa afirma que seu lema é tudo ou nada. Mayra planeja esconder suas 29 rugas. Genoveva admira a amiga. Mayra conta para a colega que já está na menopausa e as duas ficam preocupadas com a velhice. Rubens e Esperança se encontram. A Sonsinha afirma que está infeliz. Rubens exige que Esperança não o deixe e a manipula. Esperança ressalta que está com uma vida incompleta e informa que quer ter filhos. Rubens não se agrada disso e avisa que filhos dão muito trabalho, mas Esperança não dá para trás. Rubens assegura e inventa que Mayra está morrendo. Genoveva deseja que Paulo cuide da imobiliária e ele gosta da ideia. Genoveva sugere que Paulo se case logo com Aida. Paulo despista a mãe e Genoveva exige que ele leve Aida a sério. Teresa e Joana pensam em Rosa. Elas também conversam sobre Mariano. Teresa conta que Mariano não quer mudar de vida. Joana percebe que a afilhada está impaciente. Joana convida Teresa para viajar e ela deseja conhecer o mundo. Mariano aparece e promete à namorada que eles vão para Paris. Teresa conta para Mariano que será surpreendida por Aurora. Mariano segue irritando a amada e ela relembra que Aurora sempre gostou dele.
Ele fica sem jeito. Mariano beija Teresa. No dia seguinte, Mariano chega na universidade e dá de cara com Aurora. Eles se cumprimentam e ele elogia a beleza dela. Aurora conta que acabou de voltar para o país. Eles conversam sobre como a vida andou nesse tempo. Mariano convida Aurora para tomar um sorvete e ela aceita. Rola um flerte. Arthur revela para Teresa que Luísa e Júlio terminaram de forma amigável. Ela lamenta. Arthur ressalta que Teresa é uma romântica e ela avisa que sonha com o amor. Arthur deseja saber se Teresa tem namorado. Aurora conta para Mariano que vai procurar Teresa. Mariano conta que Pablo está melhorando. Aurora deseja visitá-lo. Teresa inventa para Arthur que não tem namorado e ele estranha. Teresa ressalta que se dedica ao estudo e ao trabalho. Ela insinua que é perseguida por Mariano. Arthur fica encantado com o papo da sedutora. Mariano e Aurora chegam na vila. Pablo reencontra Aurora e a abraça. Ele desabafa. Esperança sai e Pablo conta que detesta os remédios que toma. Ela celebra a cura dele. Pablo revela que foi atendido por Mariano. Mariano conta para Aurora que ganhou um presente do pediatra. Aurora brinca com Pablo e também escuta o coração de Mariano. Aida vai à casa de Paulo, mas não o encontra. Ela vê o brinco de Teresa no chão e fica furiosa, deduzindo que a bruaca esteve na residência. Aurora confessa para Mariano que nunca quis ser médica e ele sugere que ela mude de curso. Aurora informa que não quer contrariar o pai, mas ele aconselha. Mariano revela que comprou um táxi e logo beija a bochecha de Aurora. Pablo pede para Aurora sempre visitá-lo. Arthur ressalta que Teresa é a melhor amiga de Luísa. Ele deseja dar um apartamento para a irmã. Teresa ajuda Arthur e os dois decidem procurar na nova casa de Luísa. Teresa se insinua para Arthur. Regina passa mal e quase desmaia. Aurora aparece e socorre a velhinha, que confessa que está muito cansada. Aurora deseja medir a pressão dela. Regina pede sigilo a Aurora, que a hidrata. Regina conta que Teresa trabalha muito. Armando aparece e cumprimenta Aurora. Armando conta para Regina que está com muitos problemas, pois a esposa do dono da oficina está doente e vai ter que deixar a cidade para viver no interior. O mecânico ressalta que pode perder seu emprego e Regina quase morre. Aida mostra o brinco de Teresa para Genoveva e as duas detonam a qualquer. Genoveva tem uma ideia e sugere que Aida não bata de frente com Paulo. Genoveva explica seu plano para Aida. Paulo volta a ligar para Teresa e promete agradá-la. Teresa fala para Paulo que não precisa encontrá-lo naquele momento, mas eles marcam outro encontro. Mariano também liga para Teresa e volta a expor seu amor por ela. Teresa informa ao amado que está com vários compromissos. Mariano insinua que Teresa vai ter uma grande surpresa. Aurora volta a sugerir que Regina descanse. Ela percebe que Teresa não almoça com os pais. Aurora sente falta da mãe. Regina afirma a Aurora que sempre vai apoiá-la. Paulo conta para Aida que vai ter um compromisso em breve. Ela não é ciumenta e deixa o namorado encucado. Paulo conta que vai pedir a ajuda de Teresa, pois pode ser reprovado. Aida estimula o playboy e o seduz. Arthur e Teresa chegam no prédio. Eles analisam o apartamento. Genoveva aparece. Arthur a comunica que vai comprar o apartamento. Genoveva fica surpresa ao ver Teresa. O garçom conta para Paulo que os cartões dele não estão passando. Aida paga a conta. Teresa provoca Genoveva e Arthur reaparece. Ele descobre que Genoveva é mãe de Paulo. Arthur reitera que quer comprar a propriedade e deixa Teresa à frente da negociação, deixando a loira oxigenada à beira de um ataque. Logo em seguida, Teresa conta para Arthur que Genoveva não gosta dela. Arthur critica os preconceituosos e ressalta que Teresa é capaz de enlouquecer qualquer um. O flerte é inevitável. Genoveva liga para Aida e conta que Arthur vai comprar um apartamento para Teresa. Aida volta a difamar a inimiga. Johnny trabalha e Nico chega na oficina. Ele cumprimenta Johnny e logo pede para Armando consertar sua moto. Armando não deseja ajudar o meliante, mas acaba mudando de ideia. Johnny coloca o capacete para passear.
Esperança encontra Rubens e tenta terminar com ele de novo, exigindo que o bigodudo pare de procurá-la. Ele avisa que pode sustentá-la, mas Esperança rejeita a oferta e sugere que ele procure outra Amásia. Rubens recebe uma ligação. Esperança ressalta que Rubens não tem tempo para ela. Genoveva pede sigilo a Aida. Elas seguem com ódio de Teresa. Esperança encontra Nico na vila e ele tenta seduzi-la. Johnny fala com Esperança e ela ignora os dois. Nico convida a Esperança para sair e ela acaba aceitando. Arthur pede para Teresa não medir gastos com o apartamento de Luísa. O professor deseja que a assinatura do contrato seja no escritório de Rubens. Luísa fala para Teresa que ela tem uma visita. Arthur encara Teresa. Florência ressalta que Paloma está ajudando muitas crianças. Paloma conta que vai criar sua fundação e pede a ajuda de Florência. Florência sugere que a prima tenha filhos, mas Paloma avisa que não voltou a encontrar o amor, admitindo que jamais vai esquecer Arthur. Enquanto isso, Arthur dá ordens para Luísa. Teresa segue apreensiva e é a Aurora que fala com a amiga. Elas se agarram. A Aurora também agrada Arthur. Arthur sugere que Teresa saia com a amiga. Luísa percebe que Arthur ficou com ciúmes. Ele tenta enrolar a irmã, mas Arthur acaba admitindo que ama Teresa e planeja pedi-la em casamento logo após a formatura. Acompanhe agora as emoções do capítulo 18 de Teresa. Luísa parabeniza Arthur e ele admite que ama Teresa desde que a conheceu. Luísa aconselha o irmão e conta que também adora Teresa. Aurora sai com a amiga. Teresa inventa que Arthur é muito rigoroso e Aurora estranha. Teresa conta que deve seguir as ordens do professor e deseja até ser sócia dele. Esperança dá para trás e volta a recusar o convite de Nico. Ele e Johnny a pressionam. Esperança dá um fora em Nico e o deixa irritado. Johnny repreende Esperança e ela exige que ele não se meta em sua vida. Johnny brinca com Esperança e ela ressalta que não vai com a cara de Nico. Esperança sugere que Johnny dê uns beijos no meliante. Luísa afirma para Arthur que Teresa também gosta dele. Ele pensa a mesma coisa. Luísa deseja ajudar o irmão, mas ele não deixa. Arthur afirma que não pode cair na boca do povo. Luísa ressalta que não vai manchar a reputação do irmão e da amiga. Aurora confessa que ainda não consegue enfrentar Heitor. Teresa tenta animar a amiga e comenta que está muito feliz. Aurora fala para a colega que já reencontrou Mariano. Teresa não gosta da notícia. Mariano trabalha com Magda e Dário aparece. Mariano faz uma proposta para o amigo, desejando ganhar mais dinheiro. Magda admira Mariano. Mariano conta que quer se casar com Teresa. Dário comemora e Magda provoca os amigos. Aurora conta para Teresa que encontrou o taxista por acaso. A Aurora revela também que não vai voltar para a França. Rubens sai com Genoveva e eles são atendidos pelo garçom. Genoveva insinua que Paulo e Aida vão para o altar. Rubens deseja que a filha se forme logo. Genoveva conta que fechou uma venda maravilhosa. Rubens descobre que Arthur quer montar um apartamento para Teresa. Os vilões fofocam sobre eles. Rubens afirma que a vida dá muitas voltas. Aurora presenteia Teresa, que segue saltitante. A Aurora conta que ainda não tem namorado. Teresa desconfia da amiga e acha que o coração dela ainda bate mais forte por Mariano. Ela conta para Aurora que pretende se casar com um namorado. Genoveva percebe que Paulo a desobedeceu e discute com o filho. A bruxa ressalta que Teresa esteve em sua casa. Paulo rebate as acusações da mãe e Genoveva o castiga como se ele fosse uma criancinha e não um cavalão. Aurora parabeniza Teresa e ela planeja seu futuro. Aurora comenta que Arthur está mudado. Teresa confessa que esconde seu romance do professor. Aurora segue aconselhando Teresa, que pede para a amiga ser sua dama de honra. Genoveva esclarece para Paulo que Teresa não passa de uma interesseira e revela que Arthur tem uma relação com ela. Teresa conta que segue sendo humilhada por Aida. Aurora sente pena da Beste. Teresa revela que vai se vingar dos algozes. Aurora ressalta que a vingança nunca é plena, pois mata a alma e envenena. Teresa segue com seus planos e conta para Aurora que Aida morre de ciúmes dela. Ela ainda conta por cima que às vezes trabalha com Rubens.
Aurora sugere que Teresa não magoe Mariano. A descarada afirma para a amiga que o taxista não confia nela. Mariano chega na vila. Teresa exige uma explicação do amado e insinua que ele está gostando de Aurora, mas ele nega. Mariano conta para Teresa que Aurora só queria ver Pablo. Ele tenta acalmar a namorada. Mariano se desculpa com Teresa, mas ela segue enciumada. Teresa relembra que Aurora gosta dele, mas ele a enrola. Teresa se sente traída. Ele a segura, mas ela o ignora. Regina tenta consolar Armando. Ele teme perder seu emprego, mas ela sugere que ele mantenha a fé. Os dois não decidem contar para Teresa. Teresa aparece e expõe seu ódio para os pais. Regina elogia a Aurora. Teresa segue com inveja da amiga. Ela ressalta que os idosos envergonharam a Aurora. Teresa surta e sai de casa. Aida fala com Genoveva. A empregada conta para as megeras que Paulo saiu. Teresa invade a casa de Joana e assusta a Dinda. Teresa conta que Aurora e Mariano já se reencontraram. Joana não entende essa reação exagerada e Teresa teme perder seu homem, continuando com sangue nos olhos e insinuando que já não suporta Aurora. Ela percebe que Aurora e Mariano se identificam. Teresa afirma que não vai deixar de amar o namorado. A costureira garante que Mariano a venera. Teresa insinua que pode abandoná-lo. Joana ressalta que a afilhada não vive sem Mariano e se retira. Teresa tenta voltar a si. Ela liga para Paulo e se insinua para ele. Paulo é frio com ela e ela não entende nada. Paulo detona Teresa e insinua que ela é amante de Arthur. Luísa e Arthur decidem presentear Teresa com um novo telefone. Teresa bate boca com Paulo e percebe que está sendo alvo de uma difamação. Teresa ofende Paulo e o Pleiba desabafa com Raul em seguida. Raul sugere que Paulo valorize Aida. O Pleiba admite que não consegue esquecer a ex. Raul sugere que Paulo termine com Aida. O mimado não deseja despertar a fúria de Genoveva, mas Raul ressalta que ele tem que tomar uma decisão. Aida liga para o amigo e descobre que Paulo está com ele. A oxigenada fica aliviada e tranquiliza Genoveva. As duas desejam que Teresa suma da face da terra. Ramon conta para todos que está se dando bem no trabalho. Mariano segue aéreo e preocupa o pai. Joana conta que Teresa está chateada. Mariano informa que só vê Aurora como uma boa amiga. Joana sugere que ele dê mais atenção para Teresa. Ela decide ajudá-lo. Enquanto isso, Teresa conta para Armando que Regina se vitimizou para Aurora. Armando defende a mulher e Teresa insinua que Regina não passa de uma fingida. Ela fala para o pai que não pode perder o emprego. Eles escutam uma cantoria. Do nada, é Mariano que canta para Teresa. Roberto e Joana o ajudam. Teresa admira a serenata, enquanto Roberto solta a voz. Teresa e seu pai admiram os músicos. Regina levanta e também assiste o espetáculo. Armando sugere que Teresa perdoe o namorado. Teresa faz um sinal para Mariano e ele corre atrás dela. Mariano entra na casa de Teresa. Armando e Regina se retiram. Mariano tenta abraçar a namorada, mas ela volta a desprezá-lo e reitera que jamais vai perdoá-lo. Joana e Roberto veem Mariano aos prantos. Mariano tenta pagar os músicos. Roberto recusa o dinheiro e os cantores se retiram. Joana questiona o que foi e Mariano confessa que está muito magoado. O bombado revela que Teresa voltou a humilhá-lo. Roberto tenta agarrar Joana, mas ela dá um passa fora nele e ressalta que ele tem uma péssima vida. Roberto segue tentando. Joana dá um lacre nele. Surge um clima entre os dois. Aurora conversa com Heitor e admite para o pai que já reencontrou Mariano. Ele percebe que a filha ainda está apaixonadinha. Aurora chora. Teresa fala sozinha e ressalta que adorou a surpresa de Mariano. Ela abraça o urso e reitera para si que Mariano precisa levar um gelo. Aida anda com Raul. Ele conta para a amiga que Paulo brigou com Genoveva. Aida culpa Teresa pela situação. Ela beija a bochecha de Raul e o encanta. Aida agrada Paulo e ele segue com ressaca. Aida pede a companhia do namorado. A bruxa inventa que discutiu com Genoveva. Mariano orienta a colega. Ele conta para Magda que voltou a brigar com Teresa. Dário informa que eles têm uma emergência. Aida afirma que não pretende pressionar Paulo.
Ela passa a perna no namorado e sugere que ele tome as rédeas da própria vida, colocando assim o Pleiba contra a mãe. Aida afirma que pode ajudar Paulo financeiramente. Hernan reencontra Heitor e recebe um convite para almoçar. Hernan revela que a emergência está lotada porque aconteceu um terrível acidente. Eles decidem entrar em ação. Mariano e os colegas atendem os feridos. Magda pede a ajuda de Hernan. Mariano discute com Heitor, sem saber que ele é o diretor do hospital. Johnny sente falta de Rosa e ressalta que não vai voltar a se apaixonar. Armando encontra Johnny e revela que a oficina foi vendida. Eles ficam arrasados. Johnny e Armando ressaltam que vão para a Rua da Amargura. Armando acha que não vai voltar a trabalhar. Mariano tenta expulsar Heitor da emergência. O doutor conta que também é médico. Mariano pede para Heitor operar o paciente. Johnny e Armando compartilham as tristezas e seguem devastados com o desemprego. Teresa procura Rubens e ele a elogia. Rubens sugere que Teresa deixe as formalidades de lado. Ela avisa que não quer a amizade dele. Rubens tenta seduzir a novinha, mas não consegue. Ele conta que os dois podem se divertir muito juntos. Rubens toca em Teresa e afirma que pode colocar o mundo aos pés dela. Heitor e Hernan encerram o expediente. O pai de Aurora faz perguntas sobre Pablo. Hernan conta que Mariano é muito competente. O médico deseja conhecê-lo. Rubens tenta beijar o pescoço de Teresa e ela disfarça. O bigodudo relembra que tem muito dinheiro. Ela revela que o apartamento será dado para Luísa. Esperança aborda Regina. Nico volta a perturbá-la e Regina e ela percebem que o meliante não tem uma profissão sequer. Elas desconfiam da origem do dinheiro de Nico. Regina insinua para Esperança que não se dá bem com Teresa. Armando conta para a parceira que ficou sem trabalho. Regina quase tem um treco. Esperança sente pena de Armando. Regina passa muito mal e é socorrida por Esperança e Armando. Rubens não acredita em Teresa e eles se provocam. Rubens se declara para a ambiciosa e ela abre o jogo com ele. Teresa admite que quer muito ter uma vida confortável. Teresa fala para Rubens que jamais vai ser amante de ninguém. Ele volta a provocá-la e ela se insinua. Teresa deixa Rubens sozinho e ele sorri. Armando e Esperança cuidam de Regina, que segue mal. Armando conversa com Esperança, que avisa que Regina precisa procurar um especialista. Esperança segue ajudando a lavadeira. Teresa vai à mansão, vê Luísa e disfarça. Teresa deixa Luísa alarmada. Mayra vai ao escritório de Rubens. Ela chama o marido para comer em um restaurante, mas ele não aceita. Mayra deduz que Rubens já não a ama, mas ele a desmente. Mayra comenta que os dois não transam mais, e ele disfarça. Rubens afirma para Mayra que as relações mudam com o tempo, e a deixa confusa. Rubens evita o beijo de Mayra. Luísa tenta acalmar Teresa. Teresa conta que Arthur quer comprar um apartamento e revela que está sendo difamada por Genoveva. Luísa fica com ódio e Teresa desabafa. Arthur aparece e Teresa pede discrição a Luísa. Luísa se retira e Arthur admira Teresa. Rubens fala para Mayra que eles vão sair no final de semana. Ele acompanha a esposa até a porta. Rubens sente nojo de Mayra. Eva fala com um patrão e eles conversam sobre Arthur e Teresa. Rubens pede um favor para Eva. Arthur questiona Teresa e ela conta que ainda não resolveu todos os assuntos pendentes. Arthur entrega um pacote para Teresa. Ela vê um celular e Arthur a presenteia. Ela teme que os pais fiquem chateados, mas decide aceitar o presente. Esperança anda pela vila. Nico volta a perturbá-la e levam fora. Esperança recebe uma ligação. É Rubens que se desculpa com ela. Ele inventa que Mayra segue mal e marca um encontro com o amante. Nico exige uma explicação de Esperança. Hernan e Heitor voltam a conversar sobre Mariano. O pediatra comenta que Teresa é muito bacana. Hernan conta que Mariano quer se casar com a namorada. Johnny segue desolado. Esperança lamenta a situação do irmão, que ressalta que precisa de outro emprego. Esperança o apoia. Marisa e Hugo aparecem e os dois contam para a família que não tem mais dinheiro. Marisa descobre que Johnny está desempregado. Teresa fala para Aurora que não pode entregar Rubens para Arthur. Aurora ajuda a Teresa, que conta que Paulo nunca parou de perturbá-la.
Ela decide encontrar Genoveva e logo ignora a ligação de Esperança. Aurora se oferece para acompanhar Teresa. Teresa não deixa. Aida conta para Genoveva que está manipulando Paulo. Teresa liga para a corretora e elas combinam de se encontrar em um restaurante. Genoveva e Aida voltam a difamar Teresa e armam uma arapuca para ela. Armando dá um chá para Regina. Regina deseja aumentar sua carga de trabalho. Armando exige que Regina siga deitada e promete que vai resolver esse abacaxi. Aurora e Teresa divergem sobre Regina. Teresa inventa que apoia a mãe. Aurora conta que Regina pode adoecer. Teresa avisa que chamou a atenção de Mariano e Aurora chama a atenção dela. Teresa revela que já transou com Mariano. Esperança encontra Rubens e a convida para sair. Rubens inventa que Mayra está com câncer. Esperança decide deixar o amante em paz. Rubens se declara para ela e ele a comunica que vai se divorciar da esposa, mesmo doente. Aurora sugere que Teresa tome cuidado. Teresa avisa que não quer engravidar e cita as qualidades de Mariano para a amiga, deixando-a enciumada. Aurora pede as chaves da casa de veraneio para Teresa. Esperança se sente culpada e fala para Rubens que não quer a desgraça de Mayra. Esperança admite que está com pena da chifruda. Rubens volta a manipulá-la e os dois se abraçam. Teresa encontra Genoveva, que insinua que a megera tem uma relação com Arthur. Teresa conta para a bruxa que sempre é procurada por Paulo e as duas discutem. Teresa exige que Genoveva pare de prejudicá-la. Luísa sugere que Arthur convide a funcionária para sair e logo decide abrir o jogo com o irmão. Luísa então revela que Genoveva está espalhando fofoca sobre ele com Teresa. Magda fala para Mariano que o diretor do hospital quer vê-lo. Teresa volta a encontrar Arthur e ele conta que já sabe de tudo. Teresa se faz de vítima e Arthur decide agir. Teresa avisa que não é uma vagabunda e eles voltam a flertar. Arthur quase expõe seus sentimentos para Teresa e ressalta que ela merece morar em uma mansão. Arthur insinua que os dois podem se casar e Teresa fica passada. Teresa avisa que o professor é um excelente partido e o deixa encantado. Arthur fala que está esperando o tempo passar, mas Teresa acha que ele ainda gosta de Paloma. Arthur a desmente. Teresa relembra que enganou Paloma e fala que não pretende desrespeitá-lo. Ela teme que as fofocas cheguem em Armando e Regina. Acompanhe agora as emoções do capítulo 19 de Teresa. Hernan apresenta Mariano para Heitor. Heitor relembra que foi afrontado por Mariano e Mariano fica muito encurralado. Arthur reitera para Teresa que vai protegê-la. Ela o desestimula. Arthur deseja confrontar Rubens, mas Teresa não deixa, informando que eles não devem dar bola para Picuinha. Luísa interrompe os dois. Arthur pede a ajuda de Teresa para mexer no telefone. Teresa volta a ignorar as ligações. Ela demonstra sua eficiência para Arthur e ele sugere que ela faça os trabalhos acadêmicos. Heitor relembra que foi afrontado por Mariano e Mariano se desculpa. Heitor avisa que o admira. Eles se reconciliam. Os dois desejam realizar um projeto social. Esperança consegue falar com Teresa. Teresa descobre que Regina passou mal e se preocupa com a mãe. Mariano se despede de Heitor, que fofoca com Hernan em seguida. O pediatra ressalta o que Mariano e Heitor são parecidos. Esperança fala para Rubens que precisa trabalhar. Ele não gosta da notícia. Esperança conta que Johnny está desempregado. Ele decide dar grana para ela e ela acaba aceitando. Os dois namoram, mas logo Esperança sai. Ele liga para Mayra e comunica à esposa que os dois vão sair para jantar. Mayra planeja surpreender o marido. Teresa chega em casa e cumprimenta Joana. Teresa e Regina não desejam alarmar Mariano. Joana insinua para a afilhada que Regina está doente. Teresa ajuda a mãe. Aurora visita Heitor e decide continuar estudando. Teresa leva Regina para o quarto. Regina conta que está exausta e Teresa reitera que está brigada com Mariano, mudando de assunto. Regina dá um lacre em Teresa. Joana conta para Teresa que Mariano quer agradá-la. Teresa vê a flor que ganhou do amado e logo fala com o retrato de Rosa. Ela comprova que Arthur gosta dela. Teresa admite para a falecida que não quer abandonar Mariano e pede a ajuda dos céus dela. Joana vai atrás da afilhada. Teresa fala para Dinda que está com problemas. Arthur conta para Luísa que Teresa o elogiou.
Ele avisa que não tem a aprovação dos pais de Teresa. Luísa sugere que Arthur abra o jogo com os idosos. Joana exige que Teresa perdoe Mariano. Aurora aparece e Teresa conta que Regina não está nada bem. Aurora vai ao quarto da mãe da amiga. Regina desabafa com Aurora. Teresa entrega as chaves da casa de praia para Aurora. A mocinha decide comprar um aparelho de pressão para Regina e Teresa fica com ciúmes. Paulo fala para Aida que a descarada só atrai desgraças. Eles voltam a esculhambá-la. Aida faz uma proposta para Paulo. Mariano chega na vila. Teresa recua e agrada o namorado, tudo para chatear a Aurora. Ela fica desconcertada e decide ir embora. Mariano não entende a postura de Teresa e ela acha que o namorado nunca vai gostar de Aurora. Mariano conta que não gosta de joguinhos. Teresa avisa que já deixou de sentir ciúmes. Eles fazem as pazes. Regina conta para Joana que já está bem. Joana ressalta que a comadre é muito teimosa. Regina avisa a Joana que está preocupada com a falta de dinheiro. Mariano examina a sogra e lhe faz perguntas. Regina admite que sente dores no peito. Roberto procura Joana e ela o provoca. Roberto avisa que os dois podem ajudar os amigos. Joana quase o beija, mas ressalta que precisa apoiar Teresa. Roberto se joga para cima da amada e ela avisa que Teresa não gosta dele. Armando conta para todos que limpou a oficina. Mariano atualiza os presentes sobre o estado de Regina. Ele ressalta que ela não pode trabalhar muito nem ter preocupações. Horas depois, Armando se culpa pelo estado da esposa. Teresa exige que o pai entre em ação. Ela informa que não pode parar de estudar. Teresa pensa em aceitar a grana de Arthur e pressiona o pai. Nico assusta Johnny. Johnny conta para o bandido que está procurando um emprego. Nico avisa que pode ajudá-lo. Arthur entra na casa de Teresa e assusta Armando. O professor informa que os dois precisam ter uma conversa. Armando questiona Arthur e o professor avisa que eles têm que conversar sobre Teresa. Arthur descobre que Regina está doente e oferece sua ajuda para Armando, mas ele rejeita. Arthur desiste de expor seus sentimentos. Armando pressiona para que ele desembuche e Teresa aparece. Johnny se anima com a proposta de Nico. O meliante informa que ele vai ganhar muito dinheiro. Nico deixa Johnny impressionado. Mayra paparica Rubens e ele a elogia. Mayra deseja transar com o marido, mas ele a dispensa e ela fica chateada. Rubens reitera que precisa trabalhar. Mayra deduz que ele deixou de amá-la. Rubens nega e revela que Aida e Paulo podem se casar. Teresa reage surpresa com a presença de Arthur. Ele lamenta a situação de Regina e sugere que Teresa tire o dia de folga para cuidar da mãe. Ele volta a oferecer um salário para a funcionária. Armando apoia a ideia de Arthur e Teresa decide aceitar. Rubens fofoca com Mayra e ela insinua que Paulo não gosta de Aida. Rubens fala para Mayra que eles devem apoiar a filha. Mayra ressalta que Aida está se precipitando, mas Rubens não dá bola. Arthur pensa em cumprimentar Regina. Teresa impede e o professor sai. Armando e Teresa divergem sobre Regina. Ela relembra ao pai que o quarto é horroroso. Heitor conta para Aurora que Mariano é muito competente. Aurora também o elogia e Heitor revela que Mariano quer criar alguns projetos sociais. Aurora suspira pelo bonitão. Ela afirma para o pai que Mariano vai longe e ele concorda. Mariano sugere que Regina siga descansando. Regina percebe que Mariano está cansado e ele conta que hoje conheceu o diretor do hospital. Teresa sugere que o namorado cole no chefe. Mayra aborda Aida e tenta aconselhar a filha. Aida relembra que sempre foi apaixonada por Paulo. Mayra reitera que casamento não é uma brincadeira. Aida inventa que se dá bem com Paulo. Mayra descobre que o Pleiba ainda não tomou uma decisão. Teresa não permite que Regina se levante. Regina ressalta que precisa ministrar a aula de catecismo. Teresa fica irritada. Regina segue falando e Mariano a proíbe de sair mesmo. Ele se despede de Teresa e Regina volta a chamar a atenção da filha, admitindo que sente medo dela. Armando aparece. Teresa revela para a mãe que aceitou o salário de Arthur. Regina fica nervosa e Teresa ressalta que precisa sustentar a casa. Armando promete a Regina que vai conseguir outro trabalho. Esperança engoma a camisa de Johnny e deduz que o irmão está apaixonado. Ele conta para ela que recebeu uma proposta de Nico. Esperança estimula Johnny.
Mariano esbarra em Nico e o meliante avisa que precisa de ajuda. Mariano socorre um fulano e examina o desmaiado. Mariano revela que o moço teve uma overdose. Nico engana o vizinho e Mariano o chama de irresponsável. Ele decide curar o drogado. Teresa conversa com Esperança e volta a sugerir que a amiga explore Rubens. Esperança revela que a esposa do tal infiel está com câncer. Teresa sugere que a colega pense apenas em si mesma. Esperança relembra que sabe o que é cuidar de um parente com câncer. A ambiciosa dá péssimos conselhos para a amiga e sugere que ela saia logo da pobreza, ressaltando que precisa escolher entre o amor e o dinheiro. Esperança estranha. Mariano e Nico discutem e o moço reage. Mariano descobre que Nico está vendendo drogas. Ele quase bate em Nico. Mariano ressalta que Nico pode matar alguém. Nico avisa que sabe o que faz e tenta dar dinheiro para Mariano, mas Mariano o chacoalha e o ameaça. Teresa desabafa com Esperança, que sugere que a amiga não fique com quem não ama. Teresa deixa claro que adora Mariano. Esperança avisa que Mariano ainda vai ter muito dinheiro. Teresa insinua que Mariano não tem vontade alguma de vencer na vida. Elas fazem planos para o futuro. Teresa afirma que precisa se relacionar com as pessoas certas. Esperança concorda. Arthur conta para Luísa que Regina não gosta dele. Eles conversam sobre Teresa. Luísa ressalta que Teresa é muito orgulhosa. Arthur revela que a funcionária vai passar a ganhar um salário, pois Armando está desempregado. Teresa e Mariano levam Regina para o hospital. Teresa ressalta que o namorado está se tornando um ótimo profissional. Os dois paparicam Regina. A lavadeira agradece a ajuda de todos. Teresa volta a tecer elogios para Mariano. Ele conta que já tem a data da formatura. Instantes depois, Teresa revela para Luísa que Regina melhorou. Luísa sugere que a amiga cuide da mãe. Teresa dá um presente para Luísa e a deixa encantada. Teresa conta que também pretende moldurar seu diploma. Luísa confunde a amiga, pois revela que Arthur não vê a hora da formatura para surpreendê-la. Teresa pensa que o professor vai demiti-la. Luísa conta que Arthur quer vê-la por perto. Arthur aparece e interrompe a conversa. Ele decide surpreender Luísa. Aida e Paulo desejam expor Teresa. Rubens e Genoveva entram em cena e os vilões colocam a minuta do contrato no nome de Teresa. Teresa aparece e não aceita as provocações de Genoveva. Ela vê o documento e revela que não vai ser a dona do apartamento. Arthur surge e avisa a todos que a propriedade é para Luísa. Todos ficam passados e Teresa debocha. Arthur ressaltam que eles não podem ser fofoqueiros e dá um lacre mortal em Genoveva. Rubens insinua que o problema já foi resolvido. Aida se sente humilhada, Paulo sai e Teresa volta a alfinetar seus algozes. Genoveva perde a paciência com a rival e Teresa avisa a oxigenada que não precisa de ninguém para vencer na vida. Genoveva continua querendo brigar e ressalta que Teresa tentou explorar Paulo. Rubem cala as duas e propõe um brinde ao momento. Arthur dispensa esse brinde. Aida insinua para Paulo que Teresa recusou o apartamento para não ser exposta. Ele não acredita e Aida ressalta que foi induzida ao erro graças a Genoveva. Paulo decide agir contra a mãe. Aida o apoia e o beija. Armando sai para continuar procurando emprego. Joana conversa com Regina e a lavadeira avisa que sente orgulho de Mariano. Joana informa que também vai cuidar de Regina. Regina decide voltar a trabalhar. Aida entrega o contrato corrigido para Rubens. Arthur dá um cheque para Genoveva e ela pede desculpas. Arthur sugere que essas desculpas deveriam ser para Teresa. Teresa desfruta todo mundo se ferrando e sai aos risos do escritório. Arthur e Teresa se mimam. Ramon vê a cena. Arthur avisa que qualquer um faria de tudo por ela. Luísa deseja conhecer o apartamento e Ramon segue atento. Rubens ressalta que Genoveva o prejudicou. Ramon também os escuta. Genoveva esculhamba Teresa e Rubens defende ela. Ramon entrega alguns documentos para o tabelião. Aida e Genoveva seguem cuspindo fogo e desejam fuzilar Teresa. Aida conta para Genoveva que Paulo quer trabalhar. Mas Genoveva sabe que Paulo é um vagabundo. Luísa caminha pelo apartamento. Teresa segue envaidecendo a amiga. Arthur abre uma bebida e deseja que os sonhos de Teresa se realizem. Arthur brinda com todas. Johnny espera Nico e Pedro sugere que o Nanico não se una ao bandido.
Pablo deseja que Johnny visite Maria. Ele conta pro irmão que terminou com a moça. Nico aparece. Luísa decide usar o apartamento para trabalhar. Arthur conta para Luísa que vai se dedicar mais à vida pessoal. Teresa volta a oferecer seu apoio para o professor. Luísa propõe um brinde aos apaixonados. Teresa flerta com Arthur e Luísa os admira. Nico e Johnny chegam em um local chique. Johnny não faz ideia no que trabalhará e Nico despista. Nico recebe uma ligação e fala com Juan. Armando vê Teresa descendo de um carro e cumprimenta o pai. Armando conta que Arthur não abriu o jogo com ele. Teresa insinua que o professor quer algo a mais com ela e Armando quase infarta. Teresa recua e insinua que Arthur quer se casar com ela. Armando relembra que a filha tem namorado. Teresa pede a ajuda do pai e ele não entende nada. Ela confessa que Arthur pensa que ela está solteira e ele fica passado. Teresa insinua que deve continuar enganando Arthur. Armando não entende essa situação e Teresa pede para o pai falar algumas palavras com o professor. Johnny estranha a postura de Nico. Nico decide colocar Johnny para entregar seus pacotes. A Aurora visita Regina e a presenteia com um aparelho de pressão. Teresa entra em casa, acaricia a mãe e logo a Aurora pede para ela ajudá-la a passar a roupa. Teresa não gosta disso. Regina vai para o quarto e Teresa revela que deixou Genoveva e Aida no chão. A Aurora comemora. A Aurora confessa que não sabe onde deve estudar. Teresa não deseja que a Aurora estude na mesma universidade de Mariano. Teresa convence a Aurora a se matricular na Faculdade do Sul. Paulo briga com Genoveva e ela rebate as acusações dele. Paulo avisa que vai pedir dinheiro emprestado e ela se irrita com o filho. A Aurora conta para Teresa que Mariano não sabe que Heitor é seu pai. Teresa sugere que a Aurora elogie Mariano para o médico. Mariano deseja voltar para casa e Magda o aconselha. Heitor revela para Mariano que está interessado no projeto dele. A Aurora conta para Teresa que o diretor do hospital já gostou dele. A Aurora também conta que Mariano vai vencer por mérito próprio. Teresa sugere que a Aurora não conte a verdade para Mariano. A Aurora se despede da amiga e Teresa revira os olhos. Ramon fofoca com Roberto e ressaltam que Teresa está muito metida. Ramon sugere que Roberto pare de beber. Joana questiona Teresa, que conta para Dinda que o pai de Aurora vai ser o chefe de Mariano. Teresa teme que Mariano se aproxime de Aurora. Joana sugere que a afilhada confie no namorado. Teresa reitera que confia em Mariano. Ele aparece e escuta. Mariano prepara uma surpresa para Teresa e a leva para sua casa. Mariano beija Teresa e logo mostra um cofre para ela. Ele fala que ali vai juntar muito dinheiro, porque eles vão se casar em breve. Mariano se ajoelha e pede Teresa em casamento, mas ela não aceita e o deixa muito chateado.